E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. E voltamos agora nossas atenções para a Premier League, rapaziada. Depois de um bom início na Liga dos Campeões nessa semana, na terça-feira, a gente volta sabadão agora nossas atenções para a Premier contra o Brighton. O Brighton, rapaziada, isso mesmo, um time que a gente não tá tendo boas recordações ultimamente. Principalmente na temporada passada, quando foi 2 jogos e 2 derrotas dificílimas que a gente teve para essa equipe. No primeiro turno, é claro, no começo da competição também, como a gente se encontra nesta daqui. Uma virada, cara. Uma virada doída que a gente tomou pros caras, não dá pra colocar de outra maneira. Depois de abrir 2-0 no primeiro tempo. A gente começou o segundo tempo com 2-0 no placar. E a gente tomou uma virada de 3-2, cara. Foi muito doído. E foi depois daquilo que o Tottenham começou a ser o Tottenham na temporada passada. Perder muitos jogos na Premier League. Colecionar fracassos atrás de fracassos. E agora a gente se encontra no mesmo momento, porém em uma nova história, em uma nova temporada, num momento muito melhor. A gente é o terceiro colocado da Premier League nesse momento, com 9 pontos. Cara, a gente tem que aproveitar esse momento, não dá pra colocar de outra maneira. Como eu falo, o Brighton ele ainda é um grande time. É um grande time, só que já foi melhor. Já foi melhor. E o Tottenham, na questão de momento, consegue prevalecer para a equipe do Brighton. Eu coloco dessa questão. E também coloco como aqui, cara, a gente tem que exorcizar um fantasma. Por esse retrospecto negativo que eu trouxe da última temporada. E ultimamente também contra o Brighton é difícil, cara. Foi difícil em alguma temporada a gente conseguir ter um double em cima deles. Eu nem lembro quando foi a última vez que a gente fez o double. Mas já faz muito tempo já. E essa vitória é fundamental, rapaziada. É fundamental em que sentido e que aspecto? Da gente continuar se mantendo lá em cima. Visando competições europeias. Premier League, eu acho que esse momento e a nossa realidade é essa, visar competições europeias, fazer o máximo possível de pontos contra adversários mais fracos, como a gente tá pegando, pode colocar dessa maneira nessa reta inicial de Premier League, só tirando o City, é claro, que não tem como, e a gente ganhou deles, uma derrota sofrida pro Bournemouth, mas agora o West Ham, que era um time propenso pra gente ganhar, ganhamos. Agora tem o Brighton também, que por mais que seja fora de casa, se você se propor a fazer um bom jogo e ter uma constância defensiva que a gente vem tendo, isso pode ser um dos pilares para esse jogo, né? A gente pode se propor a ganhar do Brighton. O Tottenham não tá tomando gol. O único gol que tomou, que foi só um até agora por jogos oficiais, foi contra o Bournemouth ainda, um gol chorado, desviado, que deu a derrota pra gente. Mas tirando isso, esse time tem uma constância defensiva muito boa. E eu acho que a gente pode se agarrar nisso para esse jogo. O Brighton tem bons jogadores ali que vão nos pressionar, vão nos atacar, principalmente pelas pontas, né? A grande arma desse time. Mas se propor a fazer um jogo corretivo, defensivamente, dá pra ganhar, cara. Dá pra ganhar. Eu vejo dessa maneira. E agora bora passar o histórico do confronto, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, 18 vitórias do Tottenham, 4 empates e 9 vitórias do Brighton. 46 gols feitos pela equipe do Tottenham e 35 gols feitos pela equipe do Brighton. Contabilizando ao longo de toda a história 31 jogos entre essas duas equipes, rapaziada. Isso mesmo, chama atenção o pouco número de jogos entre essas duas equipes. O Brighton ele nunca foi um time recorrente na Premier League, como tá sendo nesses últimos anos, nessas últimas temporadas. Eu não vou me lembrar quando que o Brighton subiu, cara. Acho que 2017 e nunca mais caiu, né? São 8 anos aí, beirando pra 10 anos de Premier League seguida. Então é um time que se consolidou e esse retrospecto negativo que eu trouxe mostra isso, né? Mas a gente tem que tentar mudar, porque o Brighton vem sendo há algum tempo o nosso calcanhar de Aquiles. Bom, rapaziada, agora bora passar a nossa escalação. Uma escalação que eu acho que a gente já pode colocar aqui como a escalação titular
do Thomas Frank foi difícil, né, entender qual seria a escalação que ele usaria, mas acho que isso ficou bem claro nos últimos 2 jogos, tanto contra o West Ham, contra o Villarreal. Eu concordo com esse time? Eu vou dar a minha opinião, mas vamos passar parte a parte, rapaziada. Vicário no gol, como vocês estão vendo aí. A zaga titular, uma das melhores zagas da Premier League até o momento, com apenas 1 gol marcado, né? Quem diria que essa zaga só sofreria 1 gol até o momento, composta por Pedro Porro, Romero, Van der Ven e Spence, que vem jogando muito bem também. E aí a gente sobe pro meio campo, né, rapaziada? O meio campo titular, na minha opinião, agora. Mas não seria o meio campo que eu usaria. E eu vou explicar o porquê, tá, rapaziada? Palhinha, acho que tem que ser o titular sim, absoluto. Tanto que a gente viu que defensivamente, sem ele contra o Villarreal, a gente sofreu. Porque não tem um jogador de pegada ali. E se você não tem um cara para desarmar como Palhinha, você vai sofrer. Contra o Brighton vai ser a mesma coisa. Então ele vai com certeza ser o titular nessa partida. Eu acho que o Thomas Frank aprendeu essa lição. Pape Sarr, não tem como tirar, a questão é essa, vem jogando muito bem, um dos melhores jogadores até o momento da temporada do Tottenham, pela dinâmica que ele dá. E aí o Bergvall, vamos lá, cara, aqui não seria o Bergvall, na minha opinião. Eu entendo, rapaziada, o cara tá jogando bem, ele tá jogando muito bem, 2 jogos, mas tá jogando muito bem. E ele já mostrou essa evolução desde a temporada passada, quando teve que ser colocado à prova em um time patético na temporada passada. E ele foi um dos que prevalecia, mesmo quando aquele time jogava de forma horrorosa. E nessa temporada tá começando muito bem também. Porém, o Xavi Simons, cara. O Xavi Simons, ele foi contratado com que função? Naquela hora da janela das transferências. Um substituto pro Maddison. O time precisava de um 10. Ele é um 10. De ponta esquerda, cara, assim, você não vai conseguir extrair o melhor dele na ponta esquerda, não vai. Não adianta. Ele não é o jogador da posição. Ele consegue fazer muito bem em alguns momentos, mas às vezes sofre. Não tem porte físico, não tem tanta velocidade para ser um ponta. Ele é um cara mais pensante, é o cara do passe. Então assim, eu acho que o Thomas Frank, ele infelizmente nesse momento, ele não vai tirar o Xavi Simons da ponta esquerda, mas seria o correto, cara. Seria o correto. E em quem, em tese, que ele teria que entrar no lugar ali no meio campo? No lugar do Bergvall. Então assim, eu entendo que é uma maneira difícil do Thomas Frank ter que administrar isso, porque o Bergvall, ele tá fazendo por merecer também a titularidade. Só que eu acho que a minha opinião é essa, cara. Se você deixa o Xavi Simons no meio campo, no lugar do Bergvall, você tem muito mais criatividade. Com o Bergvall você vai ter mais amplitude, você vai ter mais explosão no meio campo, você vai ter um jogo rápido. Mas o Bergvall, ele não vai achar um passe milagroso para o time ganhar o jogo. Essa que é a grande questão. E entendo também por que do Xavi Simons na ponta esquerda, porque é a posição que ninguém tem cadeira cativa ali. E aí você tem que achar alguém para fazer a posição. Brennan Johnson, para, né? Para. Patética o Brennan Johnson. Kolo Muani, ali na esquerda, entrou como centroavante na dele e não foi bem. São colocações difíceis pro Thomas Frank ter que resolver, são problemas difíceis. Mas eu não, cara, eu não conseguiria usar o Xavi Simons na ponta esquerda por muito tempo, porque eu acho que você vai diminuir o potencial que ele pode colocar nessa equipe, diferente se estivesse jogando no meio campo. Mas aí é minha opinião, eu acho que isso daqui vai gerar um questionamento, eu quero saber a opinião de vocês também, porque pelo que eu vejo, tanto na gringa, lá na Inglaterra, como aqui, é uma discussão que gera debate e tem opiniões mais puxadas para o meu lado e opiniões mais puxadas para a ideia do Thomas Frank mesmo. Tem uns que acham que tem que ser assim. Eu sou o cara que não acha, né, rapaziada? E para finalizar aqui, o ataque é esse: Xavi Simons na ponta esquerda, Kudus na direita, jogando muito bem. E vai ter que ser o Richarlison mais uma vez, porém o momento do Richarlison já passou, né, cara? Que partida patética
que ele fez contra o Villarreal, diga-se de passagem. Mas vamos ver, né, cara? É torcer pela volta do Solanke o mais rápido possível aí. Notícias é que ele já voltou a treinar, mas não sei se para esse jogo ele já tá disponível. Seria um grande reforço, né? Porque Solanke aqui, Richarlison bem aqui, né? Mas rapaziada, quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários o que vocês esperam pra esse jogo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente, rapaziada, um membro pra gente bater a nossa meta. Vamos lá, até a próxima e fui!